A ministração é sobre autoridade e submissão. Amém? Mas antes de eu começar a ministração em si, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é a autoridade? Quem é a autoridade sobre as nossas vidas? Quem é a maior autoridade que existe sobre as nossas vidas? Jesus. É Deus. Amém? Deus é a maior autoridade. Quando a gente fala Jesus, a gente está falando ali da Trindade Santa. Mas Deus é a nossa maior autoridade. Mas existem autoridades na terra. Quais são essas autoridades? Qual é a primeira autoridade que nós temos que respeitar? Pai. Pai e mãe. Muito bem. Depois de pai e mãe, qual é a seguinte autoridade que nós devemos respeitar? É o professor. Porque até a idade de não ir para a escola, é o pai e mãe a sua única autoridade. Depois dos professores, aí nós temos uma outra gama de autoridades. Quem são elas? Policiais, que nós já falamos. Quem mais? Os governantes. Amém? Quando ele é eleito, ele se torna a autoridade. Então, seja governador, seja presidente, seja o prefeito, seja os vereadores, deputados estaduais e federais, eles são autoridades. Quem mais? Quem são outras autoridades nas nossas vidas que muitas vezes a gente esquece de orar, de respeitar? Médico, bombeiros, quem mais? Os mais importantes também, pastores. Sabe que pastor é autoridade? Quando eu digo pastores, é pastor homem, pastora mulher. Qualquer pessoa que está acima, não é acima de poder, mas assim, que ministra, que está num grupo de pessoas, ele é líder, ele é aquela autoridade. Mas pode ser uma autoridade para aquele momento, pode ser uma autoridade para todos os momentos. Uma outra pessoa que é autoridade sobre as nossas vidas numa certa área. O chefe. O dono da empresa, o diretor, o gerente, e por aí vai. Então, irmãos, a gente tem muitas autoridades, amém? Alguém nessa vida pode dizer, eu não sou obrigado a, eu não tenho ou não sou obrigado a respeitar autoridade nenhuma? Alguém pode dizer isso? Não pode. Porque no mínimo vai ter a autoridade do Senhor. A pergunta foi, né? Alguém pode dizer isso? Não pode. Vocês já ouviram pessoas falando assim, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, porque a minha autoridade direta é Deus. Pode isso, irmão? Não pode, não devia. Por quê? Deus deu autoridade para Jesus ir à terra, amém? Para ensinar, morrer, ressuscitar e nos dar a vida, amém? Jesus se submeteu à autoridade? Sim. Qual foi a autoridade espiritual que Jesus se submeteu? Pai. Estou dizendo aqui na terra. Aqui na terra? Na terra. Os governantes. Não, a autoridade espiritual. Espiritual. Qual foi a autoridade espiritual que Jesus se submeteu? João Batista. Até Jesus tinha autoridade sobre ele. João Batista disse para Jesus assim, não! Como é que João Batista falou? Não, eu não tenho a capacidade de amarrar a sua sandália. Não sou digno. O que Jesus disse para ele? Cumpre-se cumprir a palavra. Faça. E João Batista o batizou. Amém? Quando Jesus foi levado perante os governantes, Jesus debateu, não chegou a debater com eles, mas disse para eles, a autoridade, eu reconheço a sua autoridade, a frase, né, bastante conhecida, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava reconhecendo a autoridade do governante terreno, de César, do político. Então nós não podemos abrir mão de ter uma autoridade sobre nós. Amém? Um tema que vai ser, espero que semana que vem a gente converse bastante sobre ele. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. O homem é a autoridade da casa. E muitas vezes nós estamos abrindo mão como homens de ser aquilo que Deus determinou que nós sejamos. E isso nos faz mal. Isso para nós é ruim. Aí eu vou antecipar perguntas aqui, né? Vou antecipar uma pergunta. E se o homem não for de Deus? Mesmo assim ele é a autoridade sobre a mulher? Não for de Deus que eu digo assim, uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa... Não estou nem dizendo que não venha na igreja, não é isso. Mesmo assim a autoridade? Sim, é. Agora, quando há um confronto
entre a autoridade que foi colocada aqui no mundo como homem, governante, policial, professor, pai e mãe. Quando há um conflito entre a autoridade da terrena com a autoridade celestial, qual que é a autoridade que nós temos que respeitar? A de Deus. Vou exagerar. Meu pai me diz, meu pai é minha autoridade, certo? Não é mais que ele já faleceu, mas eu estou dando um exemplo aqui. Meu pai é minha autoridade. Meu pai diz para mim assim: Frank, vá ali e mata aquele vizinho, que aquele vizinho fez alguma coisa errada. Ele é minha autoridade, não é? Eu tenho que ir lá matar o vizinho porque ele mandou? Não, porque nessa hora eu vou olhar, eu vou levar em conta qual autoridade? A autoridade do Senhor que disse não matarás. Por aí vai. Amém? A gente precisa aprender isso, irmãos, para a gente ser abençoado. Quando nós não somos conduzidos, quando nós não temos autoridade, quando nós não temos uma pessoa nos ajudando a caminhar, o que eu quero que vocês desmistifiquem e tirem da cabeça de vocês é aquela questão da autoridade, da pessoa autoritária. Autoritarismo não é autoridade. A pessoa que é a autoridade, às vezes ela está varrendo a rua com você, mas ela é autoridade. Se ela, é autoritária, varra a rua lá, que eu vou ficar sentado aqui olhando, isso é autoritarismo. Isso é outra coisa. Tem N situações que a gente pode levar em conta com relação a isso. Ter autoridade sobre as nossas vidas é bênção. Amém? Na nossa situação aqui como igreja, quem é a autoridade aqui? Pastor. E por uma casa sou eu. Falar sobre autoridade, você ministrando, é sempre muito complicado, porque você pode, é um caminho meio perigoso. Às vezes falar sobre autoridade é melhor que venha alguém de fora. Mas, como não temos alguém de fora, falo eu. Amém? E se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me questionam. Então a autoridade sobre a Igreja Batista, o Poder da Palavra em Mogi das Cruzes é minha e da Mônica. Amém? Quem é o anjo da igreja aqui? Sou eu. Amém? Quando lá em Apocalipse, capítulo 2, 3, que o Espírito Santo leva a mensagem ao apóstolo João para falar às igrejas da Ásia, ele diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, fale. Ao anjo da igreja de Éfeso, fale. Ao anjo da igreja... Que anjo é esse? É um anjo que fica por aí? Não, é o pastor, é o que está à frente. Então, quem é a autoridade? O pastor. O pastor local é a autoridade. Quem é a autoridade sobre a minha vida? É o nosso pastor, que por aqui também é de vocês, que é o apóstolo Rui. Ele precisa de autoridade sobre ele? Precisa, Sim, precisa. Quem é a autoridade sobre ele? É o pastor Judson, o pastor Thomas. São homens de Deus de uma organização que, no caso do pastor Rui, tem uma situação onde ele não consiga resolver, ele vai lá e compartilha com esses homens. Homens de Deus, de confiança. E sobre eles, tem autoridade? Tem outras pessoas, e por aí vai. No final das contas, quem é a autoridade máxima sobre todo mundo? O Senhor nosso Deus. Amém? Mas, irmãos, tenham isso em mente. Ter autoridade sobre as nossas vidas é bênção. Ter alguém que você pode chegar e falar assim: eu gostaria de fazer assim, assim, assim. O que você acha? A autoridade, né? Alguém de confiança poder falar assim: se eu fosse você, eu faria diferente. Eu faria assim, assim, assim. E todas as vezes que você leva esse tipo de situação para alguém e você faz a pergunta, a pessoa te dá uma sugestão, um conselho, e você acata esse conselho, irmãos, pelo menos no meu caso, né? O pastor Rui falou sobre isso também, que no caso dele também é a mesma coisa. Mas no meu caso, todas as vezes que eu fiz exatamente como uma pessoa me aconselhou, uma pessoa que eu considero como autoridade, e eu fiz como ela falou, poxa, foi bênção. Se eu tivesse feito como eu achei que deveria ser feito, não teria sido tão bênção. Ou teria sido uma opção, na verdade. Então é bom ter autoridade, é bom ter alguém com quem a gente conversar, é bom poder estar passando por uma dificuldade, chamar o pastor, chamar a pastora, chamar uma pessoa às vezes que não é autoridade exatamente, mas é uma autoridade espiritual, que você pode falar assim: meu irmão, estou passando por uma situação assim, assim, assim. É muito bom a gente ter pessoas de confiança para nos aconselhar. Amém? Se nós tentamos viver sozinhas, que nem essas pessoas que eu falei aqui, né? Minha autoridade é Deus, eu só respondo para Deus. A pessoa vai quebrar a cara. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem?
Pessoas que... Como é que é a vida dela? Me diz aí, como é que é? É boa a vida dela? É uma vida abençoada? Acho que não. A pessoa que diz que não tem autoridade sobre ela, essa pessoa ela vai ter problema. Essa pessoa ela vai sofrer. Imagina numa situação terrível, você não tem com quem compartilhar. Há um texto na Bíblia que diz assim: na multidão de conselhos há o quê? Na multidão, não estou falando nem de um só. Na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Então, se você conhece um grupo de pessoas abençoadas, né, ou pessoas abençoadas, você vai fazer perguntas sobre algo que você precisa tomar de decisão e vai ser bênção para você. Amém? Glória a Deus. Entendido? Romanos 13, verso 1. Vou ler de 1 a 7. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Deixa eu ler aqui na minha versão como é que está. Verso 4 aqui na versão, na linguagem de hoje. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Depois eu explico isso, amém? Versos, em seguida do verso 4. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejas sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Glória a Deus. O que a gente lê aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, irmãos, fala de autoridade policial, autoridade que pode trazer para nós, entre aspas, o mal. Como é que uma autoridade traz o mal? A pessoa foi lá e assaltou uma casa. A autoridade vai lá e prende-a. E aprende. Aprende. Para a pessoa que está sendo presa, aquilo é o quê? É bom? Não. Mal. Mas por que ela está sendo presa? Porque ela fez o que é errado. Então é isso que está dizendo aqui os versos 3 e 4. Faz o bem e você não tem que temer nada. Agora faz o mal e a autoridade virá, como diz aqui, né? A autoridade virá sobre ti como uma espada, para te trazer a sua punição. Então, aqui está falando de autoridade em todos os termos possíveis e imagináveis. O verso 7, vou ler aqui na outra versão, diz assim: dei a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém? A quem que a gente dá honra? A Deus, ao ministro da palavra, ao médico que conduziu o nosso tratamento perfeito, aos pais. A quem que a gente deve imposto? Não vamos entrar no mérito. Se é justo ou se não é justo. Tem, porque, olha só, na época de Jesus também não era justo. Pior, era muito injusto. Era muito mais injusto do que é hoje. Tanto que a gente tem a história lá de cobradores de impostos, como Mateus, Zaqueu, né? Principalmente Zaqueu. Zaqueu fala assim: se eu defraudei alguém, já sabia que tinha defraudado. Se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver quadruplicado. Se eu roubei R$1.000, eu vou devolver R$4.000. Então, na época, o povo, na época de Jesus, o povo não só pagava o imposto de X%. Ele pagava o imposto de X% e o cara que ia cobrar o imposto ainda cobrava um pouco mais para ficar com ele. Então era mais difícil ainda. Amém? Então, irmãos, a gente lê aqui no verso 1 que toda pessoa deve estar embaixo de uma autoridade. Toda pessoa deve respeitar as autoridades.
E complementa que toda a autoridade foi dada por Deus. Amém? Amém? Amém. Ok. Então quer dizer que eu não posso falar mal de um governante que está fazendo coisa errada, é isso? Falar mal de alguém, irmãos, nunca é bom, né? Por exemplo, né? PT, Dilma, Lula e afins, que não tem como fugir desse assunto, né? É o tema do momento. O PT governou o Brasil de forma correta? Governou ou não? Não. Não. O PT foi o pior governo que o Brasil já teve? Não. Não. Mas foi um dos piores. O Brasil já teve governos piores, mas foi um dos piores. Dentro disso aqui, foi Deus que permitiu que a Dilma fosse eleita? O que vocês acham? Foi. Toda autoridade é ordenada por ele. Significa então que Deus errou? Toda autoridade, sim. Não, muito bem, André. Não. Deus não errou, Deus não erra. O que acontece? Toda autoridade é ordenada e autorizada por Deus. Se ela vai ser boa ou ruim, aí é responsabilidade única e exclusivamente dela. Quando a gente lê o livro de Crônicas, o livro de Juízes, você pode ler lá, vai falar sobre os governantes do tempo de Israel. E tem um ou dois que a Bíblia fala, esse foi segundo o coração de Deus, esse serviu a Deus. Mas o resto, governante, não é fácil. Não é fácil ser governante. Com relação ao que eu estou dizendo, assim, a não se envolver com falcatruas. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês forte com relação. Que é uma coisa forte. É lógico que isso não. Vou dizer uma coisa que eu penso, não significa que vocês têm que obedecer o que eu estou falando e ponto final. Mas se aparecer um candidato dizendo aí, pastor fulano de tal é candidato, não vote. Qual foi o chamado do pastor? Ser o quê? Pregar o evangelho, né, gente? O chamado do pastor é para fazer o quê? Pregar o evangelho. Ser pastor, pregar o evangelho. Ah, mas ele não pode ser político? Não deveria. O diácono da igreja pode ser político? Ele foi chamado para ser o quê? Diácono. O missionário pode ser político? Ele foi chamado para ser o quê? Agora, se tiver um irmãozinho lá na igreja que não é pastor, não é diácono, não é um irmãozinho Benson lá, ele é político, quer votar nele? Problema nenhum. Porque o que acontece? Por que a gente não pode votar? Por que a gente não pode votar? Não, perdão. Por que eu acho que a gente não pode votar? Porque a gente vai estar levando esse nosso irmão pastor, diácono, para corrupção. Ele vai chegar lá e ele não vai conseguir se manter no chamado. Eu disse para vocês que é forte, vocês podem não concordar comigo, que isso não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo para vocês é dentro do entendimento bíblico de Juízes, de Crônicas. A maioria daqueles que chegou ao posto se corrompeu. Se a gente pegar os políticos que nós temos aí, que são pastores, que são liderança na igreja, eles estão envolvidos com um problema. Tem um aí envolvido com a máfia das ambulâncias, tem outro aí que tem agora... Tudo diz que é mentira, que não é verdade, mas está sendo acusado de estupro. Vocês devem ter visto isso, né? Não preciso falar quem é, não, e também não vou falar. Vocês pesquisam na internet. Acusado de estupro. Parece que é mentira, mas está sendo acusado. E quando vão falar dele, o que falam? O pastor fulano está sendo acusado. E aí, o que é maculado? A igreja. Não é o político fulano de tal. Está sendo acusado. Parece que não é verdade, mas na hora de aparecer no jornal, o passo. Então, assim, por quê? Existe uma frase de Charles Spurgeon, um dos grandes homens de Deus de todos os tempos, e ele diz assim: filho, se Deus te chamou para ser um missionário, eu ficaria muito entristecido em te ver um rei. Entendeu? Se Deus te chamou para ser missionário, seja missionário. Ser rei é muito menor. Porque ser rei está representando um reino terreno. Ser missionário está representando o reino dos céus, o reino mais importante que existe. Amém? Ser missionário, você está representando o rei dos reis. Ser rei vai te trazer status, vai te trazer dinheiro, vai te trazer um monte de coisa da terra.
quando vocês forem votar agora no dia 2 de outubro, escolham direitinho, amém? Escolham direitinho para votar em pessoas que são pessoas de caráter, amém? Se elas vão chegar lá depois de serem corrompidas, aí é um problema delas, amém? Mas encerramos aqui esse assunto de política. Voltando ao assunto de autoridade. Quando a gente leu aqui Romanos 13, ele engloba todas as autoridades, amém, irmãos? Todas. A autoridade só tem valor quando a submissão existe. Você vê um policial, você distrata o policial, você respeitou a autoridade dele? Então, para você, não é autoridade. Se você desrespeitou a autoridade dele, o que ele pode fazer? Te prender por quê? Por desacato à autoridade. Nós queremos isso? Então é melhor a gente fazer o quê? Reconhecer a autoridade dele. O policial está fazendo coisa errada. Você vai bater boca com ele? Não. Você vai deixar ele fazer o que ele tem que fazer, né? Multar, sei lá. Às vezes eu vejo pessoas postando assim, porque existe uma indústria de multa em Mogi. Existe uma indústria de multa em São Paulo. Que absurdo! Por que é absurdo? O que vocês acham? Tem uma placa ali escrito que só pode andar 50 por hora. Você quer andar 90. Você acha que está certo? Tem uma placa ali que diz que você tem que dar preferência para o carro entrar. Você tem que dar preferência. Você entra, bate o carro, você está... quem está errado? Então, assim, a questão da indústria de multas, né? Tudo bem, eu acho que existem... Lá em São Paulo, tem lugar que não tem condições. Né? As pistas das marginais lá em São Paulo, a Express 70, a do meio, né? 60 e a local 50. Você andar numa pista reta a 50 por hora, irmãos, é um suplício. Para quem dirige sabe, é um suplício. Mas se está lá, respeite. A questão da indústria de multa, o que a gente deve contestar? Está multando, para onde vai esse dinheiro das multas? Para o bolso de alguém? Está errado. Agora, multa existe porque não existe respeito da população. Então nós não devemos ir contra as multas, nós devemos ir contra quem faz coisa errada e quem pega o dinheiro das multas e aplica onde não deve aplicar. Amém? Então é uma questão de respeitar a autoridade que foi colocada ali, que é o limite de velocidade, que foi o dê a preferência e por aí vai. Amém? Vamos lá. A importância da autoridade está na submissão. Irmãos, eu digo para vocês aqui, como eu falei hoje, por favor, não abram a boca. A não ser que vocês estejam com sono, vocês podem, mas por favor não me respondam, só reflitam, tá bom? A importância da autoridade está na submissão. A gente já falou algumas coisas aqui, né, sobre fazer algo. E deixa eu perguntar para vocês, se vocês não me respondam, só reflitam, se vocês se submeteram à minha autoridade. Uma vez eu falei para vocês assim, vamos todos nós, durante todo o mês de fevereiro, eu lembro até o mês, todo mês de fevereiro nós vamos jejuar todas as quartas-feiras, porque nós queremos cobrir aqui a garagem para termos mais espaço. Vocês lembram disso? Não me respondem, nem balançam a cabeça, nem que sim, nem que não, por favor. Vocês obedeceram o que eu pedi para vocês? A importância da autoridade está na submissão. Não, é só para refletir, amém? Para que daqui para frente a gente faça diferente, amém? Independente de ter feito ou não, quando chegou no final de fevereiro eu orei aqui, entreguei o jejum que a gente tinha feito, ou não. Mas, eu garanto para vocês, quem fez foi abençoado, quem não fez, perdeu a oportunidade naquele momento. Nós temos algumas outras orientações aqui. Por exemplo, ouçam a ministração X, façam... Irmãos, por isso que eu falei para vocês que quando o próprio pastor ministra sobre autoridade na própria igreja, não é fácil. Mas quando eu falar alguma coisa aqui, ou quando a Mônica falar alguma coisa aqui, vocês saibam que se vocês ouvirem e praticarem o que nós falamos, vocês serão abençoados. Porque Deus tem prazer em abençoar quem é obediente. Já ouviram falar do alfabeto do crente? Como é que é o alfabeto normal? A, B, C, D, E, F, G, H, I. É isso, né? Como é que é o alfabeto do crente? O, B, D,
Isso é uma boa pergunta. Se eu der uma direção ou pedir para vocês fazerem alguma coisa e vocês sabem que aquilo está errado, vocês devem fazer? Não, irmão. A mesma coisa que eu falei do pai aqui. O pai é a autoridade. Mandou eu matar o vizinho, eu vou matar? Não. Agora, o que eu não posso fazer? A autoridade está dando uma ordem, não é a palavra, né? Mas está dando uma direção e você sabe que aquela direção está errada. Aí você pega e se levanta, não, vamos juntar um grupinho aqui, vamos nos levantar contra o pastor. Não. Isso também não. Tem que chegar direto assim, ó, não concordo com isso. Amém, irmãos? Então, qual foi a direção que o anjo da igreja trouxe para vocês hoje? E a partir de agora vocês vão ter o quê? Lição de casa. Se vocês fizerem, irmãos, eu garanto que vocês serão abençoados. Amém? O que mais? Então a importância da autoridade está na submissão. Se eu sou autoridade, eu transmito algo, vocês não obedecem, significa o quê? Que eu não tenho autoridade nenhuma. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm o mesmo poder. Mas entre os três, quem é que tem autoridade? Deus Pai. Amém? Deus Pai é a autoridade máxima. Jesus, quando esteve aqui na terra, o que ele falava? Eu estou debaixo da autoridade do meu Pai. Mas Jesus, tudo que fez foi sobre a autoridade de Deus Pai. Amém? Vamos lá, só para a gente basear isso que a gente acabou de falar. Abra aí Mateus 28, 18. Vou ler aqui a partir do verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, quando o viram adorando. Mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, Jesus disse: é-me dado, quem deu? Deus. Todo o poder no céu e na terra. Aí vamos voltar a falar um pouquinho sobre nós estarmos, o que ele falou isso hoje, né? Nós estarmos retendo a vinda de Jesus. Por que nós estamos retendo a vinda de Jesus? Porque ele só virá quando todo povo, língua e nação ouvir falar dele. Amém? E poder ter a condição de decidir se quer seguir ou não. Aí virá. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E aí ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Está em seguida. Verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? A importância da autoridade está na submissão. Jesus é a nossa autoridade? Sim. Nós estamos obedecendo o que ele mandou a gente fazer? Não. Então ele é a nossa autoridade? Deixando de ser. Sim ou não? Nós estamos deixando de ter Jesus como autoridade. Vocês estão entendendo como isso é grave? A Bíblia, o Senhor Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos. Onde eu tenho que ir para fazer discípulos, irmãos? Lá na África? Também. Também. A começar dentro de casa. A começar dentro de casa. A começar no seu vizinho. Ah, mas meu vizinho não quer me ouvir de jeito nenhum. Mas você não pode lá de vez em quando falar um bom dia para ele? Ah, mas se eu falar um bom dia para ele, eu estou indo fazendo discípulos? Sim, irmãos. A gente consegue ganhar a pessoa para Jesus só de falar assim: ó, aceita Jesus aí porque eu estou mandando? A gente consegue? Não. Seria como se fosse Se fosse conseguir, seria maravilhoso. Mas como é que a gente consegue fazer as pessoas aceitarem Jesus? Uma das formas da gente fazer as pessoas aceitarem Jesus é através de testemunho e relacionamento. Se eu não converso com o meu vizinho da direita nem da esquerda, eu dou testemunho? Eu tenho relacionamento com ele? O dia que eu chegar lá e falar assim: vizinho, aceita Jesus que eu estou ouvindo o som da trombeta, ele vai me ouvir? Ele não vai ouvir a trombeta, porque só vai ouvir a trombeta quem já for salvo, né? Está sendo chamado. Quando Jesus vier buscar a igreja, a Bíblia diz que nós ouviremos um toque de trombeta, nos chamando. Amém? Recapitulando, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu autoridade para ele? Deus. Ao dar toda a autoridade para ele, Jesus passou a ser autoridade sobre nós.
E quando ele nos dá uma ordem, qual que é a nossa obrigação? Cumpri-la. Obedecê-la. Amém? Seja falando um bom dia para o vizinho para fazer um relacionamento com ele. Hoje você fala bom dia, amanhã você conversa mais 2, 3 palavras, depois da manhã você está ministrando na casa dele. E aleluia! E glória a Deus! Ensinando-os, ide a todos os povos, línguas e nações. Só para a gente concluir essa primeira parte aqui, né, sobre a autoridade. O que exerce a autoridade, olha, presta atenção. O que exerce a autoridade não é maior do que quem se submete a ela. Amém? Eu sou autoridade aqui. Vocês são menores do que eu? Não. Amém? Não! Nós somos iguais. A mim foi só dado algo a mais, né, para conduzir o rebanho, conduzir a igreja. Amém? Um deve respeitar o outro. Vamos lá. Quem exerce a autoridade deve fazê-lo por 2 motivos somente. 2 motivos só que a gente deve exercer a autoridade sobre alguém. Um dos motivos que a gente deve exercer a autoridade para o avanço do reino de Deus. E eu não quero que vocês só venham aqui para me ouvir, sente aí, depois vai embora, e na semana que vem eu pergunto assim: o que eu falei na semana passada? Aí eu grilinho. Não quero isso, amém? Quero que na semana que vem a gente se lembre de tudo que a gente falou aqui na semana anterior. Da semana passada vai ficar Outra coisa, né? Para o bem daquele sobre quem ele exerce a autoridade. Eu quero mal de vocês? Não, irmão. Deixa eu responder, né? Que essa resposta tem que ser minha. Eu quero mal de vocês? Não. Eu quero o bem. Eu quero que vocês cresçam espiritualmente. Eu quero que vocês sejam, sabe? Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor. Eu aprendi com o meu pastor o seguinte: o mínimo que vocês devem querer é ser igual a mim. Mínimo. Eu digo de conhecimento, amém, irmãos? Eu entendo, irmãos, que eu tenho um bom conhecimento bíblico, um bom conhecimento das coisas de Deus. Eu tenho, irmãos, olha, assim, eu tenho 43 anos, mas eu tenho experiência de coisas no reino de Deus. Não é orgulho isso, não. É glória a Deus. É toda glória seja dada a Deus. Desde quando eu me converti, eu nunca parei de, por exemplo, ficar horas e horas a fio ouvindo alguém para dar um conselho. Só que esse um conselho, a pessoa aceitou, recebeu Jesus, já contei o testemunho aqui, recebeu Jesus, aceitou Jesus, me levou na casa dele para a família aceitar Jesus também, e no dia seguinte morreu. Já contei o testemunho para vocês aqui. Então, essa alma, o dia que eu chegar lá, você vai ter uma pedrinha especial para mim lá. Estou dizendo aqui, e não é orgulho isso, é bíblico isso, irmão, também. Isso é prazeroso. O dia que eu chegar lá, o seu Odilon, eu quero que ele venha me dar um abraço. Ó, Frank, lembra? Mas ou se lembra. Irmão, eu fico tudo arrepiado. Porque é prazeroso isso. Amém? Eu vou recapitular aqui os itens e vou pedir para vocês, ao vocês estudarem a ministração durante a semana, que vocês se foquem nesses itens aqui, que é o que a gente falou, tá bom? Vamos lá. Vai estar gravado, depois vocês vão ouvir, mas vai guardando aí. A autoridade só tem valor quando existe, quando a submissão existe. Amém? A importância, tá praticamente a mesma coisa, né? A importância da autoridade está na submissão. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder. Mas no quesito autoridade, o Pai, Deus Pai, é a autoridade máxima. E aí a gente leu lá Mateus 28, 18, onde Deus deu autoridade para Jesus. Deus deu autoridade sobre todas as coisas. E Jesus, como autoridade, nos delegou uma ordem. Nos deu uma ordem. Amém? O que exerce a autoridade não é maior do que se submete. Então vocês podem trazer exemplo aqui no domingo que vem para a gente conversar sobre isso. Não é porque eu sou autoridade sobre a vida da Mônica que eu sou maior do que ela. Amém? Nós somos iguais. Um deve respeitar o outro. Se eu sou autoridade, falo logo para a Mônica não concorda comigo, ela vai trazer, ela vai rebater o que eu falei, né? Vai dizer, eu não concordo com isso que você está falando, eu devo respeitar o que ela está falando e dizer para ela, não, realmente você tem razão, ou não, você está falando, eu até entendo, mas eu não concordo. Conversa, isso é diálogo, isso não é briga, amém? O que é briga num casamento? É xingar, é ameaçar sair de casa. Quem exerce a autoridade
deve fazê-lo por dois motivos. Para o quê? O avanço do reino de Deus. Qualquer autoridade, irmãos, quando a gente vai exercer autoridade, a gente vai exercer para que o reino de Deus seja estabelecido, alavancado e estabelecido. Amém? E para o bem daqueles sobre quem nós exercemos autoridade. Eu exerço autoridade, eu vou mandar vocês ir para o monte. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Eu vou mandar vocês ir para o monte todos os dias, da meia-noite até as 8 horas da manhã. Eu vou fazer bem para vocês. No outro dia, você vai sair do monte e não vai ter que trabalhar. Eu tô querendo bem para vocês. Essa é uma autoridade... Falar, pastor, você me perdoa, mas não... Exatamente, pastor, não vai ser possível. É uma submissão respeitosa. Assim como você me perdoa, mas não vou poder ir. Não vai rolar. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Semana que vem a gente tira um tempinho. Nem que... Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se o assunto for muito longo, nem que a gente não ministre, não dê sequência na ministração, que a gente pare para esclarecer todos os pontos. Amém? Mas, por favor, ore durante a semana. Vá orar. Vá buscar a presença do Espírito Santo. Porque se você não está aceitando a autoridade, você precisa aceitar. Se você não está exercendo a autoridade que você tem que exercer, você tem que buscar em Deus que você precisa exercer a sua autoridade. Amém? Então, não adianta só falar assim, não, eu respeito a autoridade, mas eu não exerço a autoridade que Deus me deu. Eu estou sendo desobediente da mesma forma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Tá todo mundo com medo desse amém. Por favor, quando vocês ouvirem a minha voz falando aqui sobre todos esses temas, ouçam atrás da minha voz a voz do Espírito Santo. Amém? Eu sei respeitar a autoridade. E eu sei exercer a autoridade. Então eu tenho competência para ministrar sobre a autoridade. Amém? Amém. Se eu não exercesse a autoridade e não obedecesse a autoridade, eu jamais teria coragem de falar sobre isso. Aí você nem estaria aí também, né? Também não estaria aqui. Muito bem, Alessandra. É isso mesmo. Se eu não obedecesse a autoridade do meu pastor, eu não estaria aqui. Eu estaria abrindo igrejas por aí, fechando igreja, abrindo igreja, fechando igreja, sendo um mercenário da fé. Graças a Deus nós não somos isso. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas a Ti, apresentamos, Pai, o que nós falamos, o que nós ministramos, apresentamos também a Ti, Pai, a vida das pessoas que nós citamos aqui, sendo ela uma pessoa difícil ao Evangelho, uma pessoa que realmente não nos dá abertura para falar, seja uma pessoa aberta. Pai, todas as pessoas que nós citamos aqui, Pai querido, nós apresentamos a Ti, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Envia o Teu Espírito Santo lá, Pai Santo. O Teu Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos limitados, Deus. Não sabemos o que fazer, como fazer. E com isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Deus. Visita, Pai, a vida, Pai, dessas pessoas que nós estamos citando e principalmente visita as nossas vidas, nos capacitando, Pai, a levar a Tua palavra, a ter estratégias, Pai, do Teu reino para ministrar, Deus, Pai, a Tua vontade e o Teu querer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, oh Deus, em nome de Jesus eu quero apresentar aqui, Deus, eu vou pedir, Pai, que venha à frente aqui o Fábio, o Gomes, vem aqui na frente de vocês, que são autoridades sobre a casa de vocês. E eu vou levar em oração o Oswaldo, que são as pessoas que é autoridade no lar. Amém? Então, Oswaldo não está aqui, né, mas nós vamos orar por ele e vou orar aqui pelo Gomes e pelo Fábio. Amém? Mulheres, por favor, sejam mulheres de Deus. Se o marido de vocês for autoritário, ore por ele. Se o marido de vocês falhar com relação à autoridade, ore por eles. Amém? Se ele não exercer a autoridade, ore por ele. Não vamos deixar o diabo destruir a nossa família não por algo tão importante. Amém? O Guilherme, eu vou pedir para o Guilherme e o Rodrigo virem aqui também, e o Samuel. Vem aqui os três. Que vocês um dia vão ser autoridade. Se Jesus não voltar, um dia vocês vão casar. Amém? Amém. Já estou pensando em casar. Feche os olhos, irmãos. Todos vocês, irmãs, aí atrás. Vamos interceder, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu apresento a Ti a vida do Fábio, Pai querido. Apresento a Ti
Ó Deus, a vida dele, apresento a Ti o corpo físico dele, a mente dele, Pai querido. E apresento a Ti, Pai, a autoridade que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele. Te pedindo em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha, Pai, ó Deus, e fale com ele, ministre o coração dele e o ensine. Talvez ele não tenha sido ensinado, nunca tenha sido ensinado sobre esse tema, ó Deus, e não há nenhum pecado nisso, porque quando a gente não sabe, a gente está na ignorância. Mas agora ele já sabe, agora ele não está mais na ignorância. Então, se há, Pai, qualquer falha com relação a ser autoridade ou a respeitar a autoridade, oh Deus, nós anulamos e quebramos isso sobre a vida do Fábio, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Pai, e cumpra a sua vontade sobre a vida dele, e ministre o seu querer sobre a vida dele, e que ele venha a ser autoridade sobre a sua casa. Não um homem autoritário, mas que ele venha a ser autoridade sobre a sua casa. Que ele venha governar junto com a Andréia, junto com a sua esposa, que ele venha governar a casa deles, que ele venha governar os seus filhos, que ele venha governar, meus pais, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sobre a família dele. Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja, Pai, o despertar do Senhor sobre a vida do Fábio, em nome de Jesus Cristo, Deus. Também, Pai, sobre a vida do Gomes, Pai, te peço em nome de Jesus, que ele seja autoridade na casa deles, que ele seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus, em conjunto com a Valquíria, Pai, ó Deus, que eles sejam autoridade, que eles sejam aqueles, Pai, que vão exaltar o Teu santo nome, que não haja, Pai, ó Deus, na boca do Gomes, que não saia da boca dele, que não saia, Pai, ó Deus, nem dos pensamentos dele, palavras ou ações, Pai, que vão contra a Tua vontade com relação à esposa dele, com relação à casa dele, com relação à filha, Pai, já não há mais autoridade deles sobre ela, porque hoje ela tem a sua autoridade, que é o seu marido, Pai querido William. Nós apresentamos a vida dele aqui, nesse momento, e que ele seja também autoridade sobre a vida da Bruna, e ele seja uma bênção também, Pai querido, em nome de Jesus. Mas sobre a vida do Gomes e sobre a vida da Valquíria, Pai, que haja um entendimento, Pai, do Senhor, meu Deus, entendimento no Senhor, sobre todas as coisas, sobre as decisões. Todas as vezes, Pai, que o Gomes for fazer algo, que ele possa conversar com a Valquíria para saber o que ela acha. Todas as vezes que a Valquíria for fazer algo, que ela possa conversar com o Gomes e ver o que ele acha. Que haja, Pai, ó Deus, o entendimento do Senhor na casa dele, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Apresento a Ti, Pai querido, a vida do Guilherme, Pai, a vida do Rodrigo, Pai, e a vida do Samuel, Pai querido, como, ó Deus, homens do Senhor, Pai, que... ó Deus, se o Senhor não voltar para arrebatar a sua igreja, um dia eles vão formar uma família, e que eles possam já ter esse conceito de autoridade desde já. Apresento também a Ti, Pai, não está aqui, mas apresento também a vida do Mateus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, a vida do Hitoshi, para que eles, Pai, no nome de Jesus, quando formarem uma família, eles formem uma família conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e sejam a autoridade do Senhor sobre a casa deles, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Quero apresentar também a vida do Osvaldo, Pai Santo, e te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, Pai, abençoe a vida dele, que ele seja também autoridade, Pai, sobre a vida da Alessandra, oh Deus, sobre os seus filhos, Pai querido, em nome de Jesus, que ele e a Alessandra, Pai, também governem muito bem a casa deles, os seus filhos, Pai querido, em nome de Jesus, que haja o cuidado do Senhor. O Osvaldo não está aqui ainda, Pai querido, mas ele estará, nós cremos nisso em nome de Jesus. Mas, oh Deus, enquanto ele não vem, oh Deus, direciona a vida dele, direciona a casa dele, ajuda a Alessandra, Pai querido, a ministrar ao coração dele, ajuda a Alessandra a testemunhar na vida dele, ajuda a Alessandra a ser uma bênção na casa dela, para que ele possa sentir o desejo também de estar na Tua presença como ela está. Ajuda também o Mateus, a Alexandra, Pai, a Clara, Deus Pai, a Lívia, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que haja, Pai, a bênção do Senhor sobre essa família e a bênção do Senhor sobre todas as famílias da nossa igreja. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom.